Uma audiência pública realizada em Cuiabá na tarde desta quinta-feira traz o debate sobre o uso de agrotóxicos no sistema de produção do Brasil e em Mato Grosso. Os danos à saúde e ao meio ambiente são monitorados por pesquisas que apontam maior incidência de câncer em cidades próximas aos campos de soja. José Porto traz as informações. A audiência pública na Assembleia Legislativa reuniu cientistas, representantes do Fórum contra os Agrotóxicos e dos Ministérios Público do Trabalho e do Estado. O médico sanitarista e autoridade mundial no estudo sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde humana, Vanderlei Pignatti, fez uma palestra atualizando os índices do uso de defensivos na produção agrícola de Mato Grosso e no país e os últimos estudos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo e Mato Grosso, claro, o maior consumidor do país. De 35 tipos de agrotóxicos usados no Brasil para culturas como a do algodão, soja, milho e a produção de outros alimentos, 28 são terminantemente proibidos na comunidade europeia. As consequências à saúde é o que mais preocupa o médico. A gente tem que perguntar aonde que vai parar esses milhões de litros. Mato Grosso usou 207 milhões de litros de agrotóxicos no ano passado. O Brasil usou 1 bilhão de litros. Quer dizer, se você comparar 1 bilhão para 200 milhões de habitantes, vai dar 5 litros em média de exposição na água, no ar, na chuva, nos alimentos. No Brasil, no Mato Grosso, isso vai a 60 litros por habitante. Representantes dos Ministérios Públicos do Trabalho e do Ministério Público Estadual atestam que aumenta o número de ações que envolvem desde as áreas de preservação, risco à biossegurança por produtos transgênicos, até os acidentes de trabalho incapacitantes ou com mortes no manejo de agrotóxicos. O Ministério Público do Trabalho, no caso do Fórum dos Agrotóxicos, ele trabalha com uma demanda promocional. Ou seja, nós interagimos com vários órgãos da sociedade para que nós possamos conscientizar a população quanto aos malefícios que o uso indiscriminado de agrotóxicos pode causar às pessoas. Mas também podemos atuar de forma repressiva, ou seja, caso chegue ao Ministério Público do Trabalho notícia de uso indevido que traga consequências negativas para a saúde do trabalhador, o Ministério Público do Trabalho ele pode instaurar inquéritos civis que podem resultar até numa ação civil pública contra a empresa. As discussões sobre a redução do uso de agrotóxicos no Brasil já é antiga. Para representantes do Fórum, com uma campanha permanente contra esses agrotóxicos, há um marketing distorcido sobre a produção de alimentos, o que na realidade são commodities. Por outro lado, o Fórum cobra projetos de lei no Congresso que questionam os limites de defensivos e ainda o incentivo à produção de alimentos por meio de métodos mais tradicionais, como o da agroecologia. É uma articulação nacional que envolve várias organizações, desde organizações ligadas aos movimentos sociais do campo, mas organizações do campo da saúde, do direito do consumidor. E a gente atua levando um pouco de informação à sociedade, de forma mais geral, sobre os impactos dos agrotóxicos. E apresentando a agroecologia, as alternativas para a produção de alimentos saudáveis, que é possível e também urgentemente necessário. A proposta da audiência pública não é ficar apenas no debate. O deputado que requereu essa audiência, Lúcio Cabral, quer, ao final das discussões, reunir ideias para apresentar novos projetos de lei que possam colocar em prática alguns questionamentos, como os limites de áreas onde devem ser aplicados os agrotóxicos, como também cobrar e orientar a classe produtora sobre os riscos de contaminação, principalmente à saúde humana e ao meio ambiente. Para o cientista Pignatti, basta cumprir a lei estadual, que já seria um caminho para frear o uso indiscriminado de agrotóxicos em Mato Grosso, sob a alegação da falta de fiscalização no Estado. Se obedecer à lei, a coisa já melhora bastante. Segundo, é proibir os agrotóxicos, são proibidos na União Europeia porque causa câncer. Por que os fazendeiros usam se está proibido na União Europeia? Ah, porque aqui é liberado? Ué, mas na União Europeia está proibido porque causa câncer, isso, aquilo. Implantar um laboratório que faça análise. Até 2009, o decreto que regulamenta a lei do agrotóxico aqui no Mato Grosso, estabelecia 300 metros de distância para a pulverização terrestre, 300 metros de área de preservação ambiental, de córrego, abastecimento de água, criação de animais, escolas rurais. E aí, pressionado pelo agronegócio,
para as indústrias de agrotóxicos, o governador, em 2013, vocês sabem quem era o governador, baixou essa distância para 90 metros. Mas nem assim se obedece. Nem assim se obedece. Se pulveriza do lado dos córregos, do lado das escolas rurais aqui. É um crime que estão fazendo com os nossos professores e alunos.